Olá, boa noite a todos. Hoje viemos apresentar nosso trabalho, Medicalização da Adolescência entre Normal e Patológico. Nossa equipe é composta pelo Arthur Bandeira, Beatriz Moitinho, Isabela Gonçalves, João Pedro Vieira, João Aquino e, por mim, Elcio Vieira e Maria Clara Areco. E nossa orientadora, Marlise Machado. Nosso trabalho se justifica por problemas sociais, políticos, culturais e afetivos que são vistos como transtornos, distúrbios e doenças. Esses conflitos são apresentados como individuais, quando na verdade são coletivos. Além disso, questões sociais e políticas tornam-se problemas biológicos e são medicalizados. Os nossos objetivos são problematizar a medicalização da vida social, entender como esse fenômeno se apresenta no campo da adolescência e compreender as relações entre questões culturais, econômicas e políticas que influenciam na medicalização de adolescentes. Falar da indústria farmacêutica. Durante o século XX, o mundo passou por um gigantesco processo de globalização. E a indústria farmacêutica não ficou de fora. Novos remédios surgiram e foram popularizados. E o seu acesso ficou muito mais fácil. Porém, algumas pessoas acabam abusando e tratando com remédios aquilo que poderia ser tratado de uma maneira bem mais saudável. De acordo com Garrido e Moisés, medicalizar significa também acreditar que saber médico poderá levar ao domínio da morte, e que a frequência das curas está diretamente relacionada ao ato médico. A medicina foi criada para tratar problemas patológicos, que correspondem a algum desvio anatômico ou fisiológico em relação à normalidade. E apesar da medicina ter nos proporcionado melhor qualidade e expectativa de vida, o seu uso inadequado traz consequências. Com a medicalização, problemas de ordem social são tratados como transtornos ou distúrbios individuais, como, por exemplo, o que é comum de ocorrer nas escolas. Quando algum aluno não alcança um certo padrão previsto, logo são colocados neles distúrbios ou transtornos como principal causa, sem levar em conta toda a sua trajetória de vida e seu histórico escolar. Além disso, vem ocorrendo diversas mudanças na sociedade, entre elas um aumento na competitividade, tanto no âmbito profissional como no âmbito estudantil. Ter um diploma é algo muito valorizado, já que entrar no mercado de trabalho é quase obrigatório. E quando se entra no mercado de trabalho, temos que produzir para se manter no sistema capitalista. E quanto mais produzimos, mais consumimos, como uma forma de aceitação, roupas de marcas, carros legais. A sociedade também nos estabelece que temos que ser positivos, ou seja, nada pode atrapalhar nossa produtividade ou não podemos ficar tristes. Diante desse contexto, houve um aumento do uso de Ritalina e Zolpidem entre 2003 e 2019. Vale destacar a Ritalina, que aumentou 775%, segundo o Conselho Regional do Paraná de Medicina. Diante da sociedade capitalista, a gente pode observar que a base dela é a família. A família depende de uma força de trabalho para sustentar suas necessidades mais básicas até os seus desejos. Desejos os quais são reforçados diariamente pelo consumismo muito presente na nossa sociedade. Isso leva o provedor a um trabalho possivelmente exaustivo, pela busca cada vez maior pelo dinheiro, podendo levar a uma negligência de presença afetiva por parte do provedor, podendo levar os filhos a uma possível frustração. Ainda sobre sociedade capitalista, nós temos aqui 3 das principais características dela. A primeira é o consumismo, porque diante do nosso público-alvo, que são os adolescentes, consumir é ser visto. Não estar na moda pode levar a uma possível frustração. O individualismo, que conversa com a ideia neoliberal, que é você por você mesmo. A sua conquista ou alguma coisa que deu errado na sua vida dependem totalmente de você. E o último, a competitividade, que está presente na nossa sociedade desde que a gente é pequeno. Na escola, pela competição pela melhor nota, no ensino médio, pela escolha do curso ideal, e na vida adulta, pela busca financeira ou pela família idealizada na nossa sociedade atual. O neoliberalismo é uma doutrina baseada no liberalismo antigo. Ela idealiza a participação mínima do Estado, tanto social quanto economicamente. Parte do princípio de livre mercado e maior competitividade. Isso acaba gerando no indivíduo diversos sentimentos prejudiciais à saúde mental, como endividamento psicológico, solidão do indivíduo e fracasso financeiro. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que buscou estudar a sociedade capitalista no século XXI. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente do que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos.
A sua analogia parte de um ponto em que o ser humano está tão ligado ao excesso de trabalho e desempenho que ele acaba gerando uma autocobrança. E isso acaba desempenhando numa exploração onde nós mesmos somos os exploradores. Outra analogia do Byung-Chul Han é que o sujeito de desempenho precisa produzir e ser positivo. E para que isso aconteça, qualquer debilidade deve ser apagada. E a maneira mais fácil de se acontecer isso é com a medicalização. Atualmente, as redes sociais têm um grande impacto na definição dos padrões de beleza na nossa sociedade. Isso se dá por meio de fotos, vídeos e comentários compartilhados em redes como TikTok e Instagram. Os mais afetados com isso somos nós, os adolescentes, que passam muitas horas no celular e acabam se comparando muitas vezes com padrões de beleza inatingíveis e prejudiciais à saúde tanto mental quanto física. Bom, a epidemia do sedentarismo. O sedentarismo vem sendo difundido na nossa sociedade contemporânea e está relacionado a doenças como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e colesterol alto. Apesar dos inúmeros benefícios quanto à prática de atividades físicas, a falta de estímulos e a exposição a dispositivos digitais fazem com que a nossa sociedade tenha comportamentos cada vez mais sedentários. E como consequência disso tudo, tendo em vista esses problemas citados, a solução mais simples e prática para a adolescência é a medicalização. Como a adolescência é uma fase de desenvolvimento humano, caracterizada por mudanças físicas, sociais, cognitivas, enfrentamos diversas dificuldades, tanto escolares quanto pessoais. Com a medicalização, conseguimos resultados imediatos a questões que são, muitas vezes, naturais. Bom, a medicalização, que é fruto de muitas horas no celular, sono sem qualidade, alimentação pobre em nutrientes e o sedentarismo, pode ser positiva momentaneamente nessa fase da vida. Porém, ela é muito perigosa pensando nos possíveis futuros efeitos colaterais. Como metodologia, nós aplicamos 243 questionários entre estudantes do ensino médio de escolas particulares de Cruzeiro e Lorena, ambas em São Paulo. Entrevistamos também uma psicóloga a fim de haver um olhar mais profissional para o fenômeno da medicalização. A partir desses questionários realizados, formamos diversos gráficos, os quais vão ser apresentados agora. Neste primeiro gráfico, perguntamos quantas horas por dia os adolescentes ficam no celular. Até 1 hora, 0%. Até 3 horas, 16,5%. E mais de 3 horas, 83,5%. Um dado preocupante. Por que digo que é preocupante? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, em seu Manual de Orientação de 2019, alertou que adolescentes entre 11 e 18 anos devem limitar seu tempo de tela de 2 a 3 horas por dia. Já neste gráfico, perguntamos até que horas os adolescentes ficam no celular. Até às 9, aproximadamente 11,5%. Até às 11, 57%. E até o depois da meia-noite, praticamente 1/3. O que é um dado muito preocupante, tendo em vista que são adolescentes e que irão acordar cedo no dia seguinte, a sua qualidade de sono está sendo interferida pelo excesso de uso de telas e pelo horário de sono, o que atrapalha o seu desenvolvimento pessoal e acadêmico, já que o adolescente deve dormir de 8 a 10 horas por noite. Já neste gráfico, cruzamos os dados apenas de adolescentes que ficam no celular 3 horas ou mais e até depois da meia-noite. E neste cruzamento, observamos que 84% deles tomam algum medicamento, o que é um dado muito preocupante. E fica evidente que há uma relação entre o excesso de uso de telas, o horário de sono e o uso de medicamentos. Já nesse gráfico, cruzamos adolescentes que pulam alguma refeição no seu dia, bebem até 1 litro de água e se eles utilizam ou não medicamentos. Nota-se que os adolescentes que possuem esses hábitos, 91% utilizam medicamento. É possível inferir que hábitos alimentares e hidratação estão interligados ao uso de medicamentos. Segundo a psicóloga Bruna Mara Freitas da Silva, nós precisamos entender que existe uma ordem para que a gente consiga ter uma vida minimamente saudável. E dentro dessa ordem, deveria ter nossas prioridades. E dentro dessas prioridades, deveriam estar as necessidades fisiológicas, que muitas vezes são negligenciadas. Dessa forma, não produzimos algo valorizado na sociedade. No contexto de negligência, utilizamos medicamentos a fim de melhorar nosso desempenho no dia a dia. Já neste gráfico, cruzamos os dados de adolescentes que não praticam atividade física e consomem fast food 2 ou mais vezes por semana. E observamos que, dentre eles, 92% utilizam algum medicamento, o que é extremamente preocupante e fica evidente que há uma relação entre maus hábitos e o uso de medicamento. E segundo a nossa entrevistada,
Em um mundo ideal, o correto seria a gente tratar as causas, porém elas são tão diversas que acaba tornando isso praticamente impossível. Mas ela também afirma que causas básicas, como a má alimentação e a falta de atividade física, é algo mais tratável, o que já amenizaria o problema original. Já nesse gráfico, cruzamos os dados dos adolescentes que utilizam o estimulante e ficam no celular até ou depois da meia-noite. Adolescentes que possuem esses hábitos, 83% utilizam medicamentos. Dessa forma, acredita-se que a qualidade do sono, com o uso do celular antes de dormir, associado ao estimulante, influenciou nessa qualidade do sono deles. Além disso, o ciclo de uso de estimulantes com a necessidade de produtividade, ou seja, dorme-se mal, por isso consome café e energético. Além disso, a entrevistada diz que estamos medicando tanto porque queremos soluções rápidas para os nossos problemas. Isso não é diferente quando se referimos ao sono, que é muito importante para o desenvolvimento do adolescente, tanto físico como emocional. Nas palavras dela, atualmente estamos medicando tanto porque não nos permitimos que nada atrapalhe nosso rendimento, ou seja, utilizamos energéticos para render mais, podendo assim aumentar o uso de medicamentos para combater os efeitos colaterais, como dor de cabeça e falta de sono. Bom, analisando os resultados da nossa pesquisa, nós chegamos à conclusão que jovens com noites mal dormidas e falta de rotina são os mais propensos a utilizar estimulante e medicação. A nossa sociedade tende a patologizar problemas cotidianos e tratá-los como singulares, quando na verdade deveriam ser tratados como coletivos, ignorando os aspectos sociais, culturais e ambientais que influenciam na nossa saúde mental. Por fim, é importante reforçar a nossa abordagem para promover uma visão integral da saúde e incentivar o cuidado coletivo. Gostaríamos de agradecer muito a todos que compareceram nesse auditório, a nossa professora e orientadora Marlis Maurente Machado, a coordenadora do projeto Luanda Campos, aos familiares que nos apoiaram e incentivaram, ao Colégio Drummond pela imensa oportunidade de aprendizado, e agradecemos também à psicóloga pela entrevista e pelo vídeo. Aqui agora vamos aparecer algumas referências utilizadas no nosso projeto e agora vamos mostrar o vídeo que resume a pesquisa nossa.